Cenário Brasil, com Fernando Schiller. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar hoje uma resolução que pode permitir à Corte mandar plataformas removerem publicações sobre urnas, resultados eleitorais, sem precisar ser provocada pelo Ministério Público nem por ninguém. É o assunto que eu vou trazer para o Fernando Schiller comentar para nós aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Não sei o que o Schiller pensa a respeito disso, mas eu acho isso muito perigoso. Viu? De tudo que está se falando a respeito desse capítulo hoje no noticiário, Schiller, isso é o que mais me chama atenção, porque é uma mudança, né, daquilo que a gente tem como estrutura de justiça. Como que nós podemos ter um mesmo órgão, mesmo ente, denunciando e julgando o caso? Não entra na cabeça de quem estudou um pouquinho aí do direito e entende como é que funciona a nossa estrutura do judiciário, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio, Oi, ouvintes. Schiller. Olha, tudo bem. O problema é que nós chegamos numa situação absurda, né? E eu tenho uma tese muito simples sobre isso. O absurdo leva a outro absurdo, né? Quem gosta de estudar liberdade de expressão conhece a expressão ladeira escorregadia. Você começa punindo ou censurando alguma coisa, a censura vai ganhando escala, porque ela vai sempre puxando, uma coisa vai puxando a outra. Vamos pensar assim, a gente começou com uma decisão no Congresso falando em informação inverídica. O Congresso aprovou, a gente comentou aqui, lembra, na época eu disse, está errado isso, porque o conceito de verdade ele é subjetivo, como é que o que é verdade para um não é verdade para outro. Quando o Lula chama o Bolsonaro de genocida, agora teve um programa aí, uma live, o Lula disse que o Bolsonaro tinha atitude pedófila, ora. Então, quer dizer, a campanha do Bolsonaro chama o Lula de ladrão, a campanha chama... Então, nós estamos nesse baixo nível completo de canibal, enfim, todas as questões que todo mundo está acompanhando aí. O que é verdade, o que não é? Isso tudo é lamentável. Eu estava ouvindo aqui, eu concordo inteiramente com a Thaís, com essa colocação. Então, tudo isso é lamentável, o ouvinte está colocando isso. Agora, vamos lá. Vem de um lado, vem do outro lado, possivelmente venha dos dois lados. Se a gente tivesse aí um termômetro para medir as duas campanhas, para saber qual é a que ofende mais, qual é a que mente mais, qual é a que distorce mais, até porque o que é mentira, o que é distorção depende da visão de cada um. Mas vamos lá. Depois de colocado a informação inverídica, se colocou, o próprio TSE aprovou uma resolução, Pedro, no final do ano passado, colocando a informação fortemente descontextualizada. Isso não está em lei nenhuma, não está na Constituição, isso foi uma invenção do TSE. Por quê? Isso já é uma consequência, porque, bom, o que é inverídico não é, depende da contextualização. Você pode dar uma informação verdadeira, não é? Mas tirando ela do contexto, ela fica falsa, não é? Então o TSE chegou a essa conclusão e botou lá. Só que aí abriu outra caixa de Pandora, abriu outra loucura. Qualquer coisa que algumas ações de bandidos importantes, aí a coligação do Lula diz, não é verdade, porque daí começa a citar dados, e a Justiça Eleitoral chancela esses dados, pega o total de presos no país, vê a quantidade dos que votaram, tem 500 e tantos mil presos no país, 11 mil e tantos votaram, então teria que ter um dado mais apurado das urnas, nos presídios, então submete uma crítica de natureza política, não é, a uma verificação de dados, não é, que é feita, evidentemente, sobre alguns aspectos e não sobre outros aspectos, não é. Então, o que eu acho disso, para concluir, Pedro? Que essa decisão agora, que pode ser tomada, de que a Justiça Eleitoral vai se antecipar, então não vai mais ter a demanda, ela pode simplesmente tomar a iniciativa de censurar, de suprimir, de orientar, é uma conclusão lógica, é uma derivação lógica do início da própria censura. Por quê? Se a gente pegar até a semana passada, eu tenho dado aqui, a coligação do PT tinha obtido 42 intervenções da Justiça Eleitoral, só até semana passada, agora é muito mais, tá? A coligação do Bolsonaro, 42 a 6, é muito desigual. Só que tem um detalhe, a coligação em torno do Lula fez 9 vezes mais pedidos, ações na Justiça Eleitoral do que a coligação do Bolsonaro. Por que isso? Eu imagino, talvez porque tem uma equipe mais ativa, mas acho que tem uma orientação da campanha. Como a campanha do Bolsonaro ela acabou muito fixada nessa ideia da liberdade de expressão, liberdade do debate, a campanha do Lula fez o lawfare, quer dizer, que é um pouco o que se fez nos processos contra o Lula. Então, muitas ações, repetidas ações, uma
né, enfim, um mutirão de ações com receptividade na Justiça Eleitoral. Né? Agora, por exemplo, então, tem o que a gente chama de cherry picking. Cherry picking é isso, você vai catando cerejas, literalmente. Então, como a iniciativa é tomada pela coligação, fica um pouco aleatório. Dado que a coligação demanda e é atendida, tira aquele conteúdo do ar. Como outra coligação demanda menos, né, aquele conteúdo não sai do ar. Né? Então, por exemplo, você pega na mídia. Bom, é só olhar a mídia brasileira que você vê que ela é majoritariamente favorável a uma candidatura. Né? Você vê os principais jornais, emissoras, de uma maneira geral. Quer dizer, que pese tem os dois lados e tem inclusive a mídia independente que procura fazer um trabalho mais técnico. Né? Agora, por que só, é interessante, né? Que só veículos que supostamente ou simpatizam, ou se expressam favoravelmente ou mais favoravelmente, segundo a Justiça Eleitoral, à candidatura do Bolsonaro, são censurados. Você não tem a censura de nenhum veículo, praticamente nenhum veículo que tenha uma posição favorável à candidatura do Lula. Isso é meio estranho, né? Muito estranho. Teve uma decisão, que foi aquela matéria do UOL, né, que falava sobre a compra dos imóveis por parte da família Bolsonaro, mas foi reformada no mesmo dia pelo ministro André Mendonça, né, que curiosamente foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Né? Então, obviamente, gera um desequilíbrio nisso, é só olhar os dados, os dados são acachapantes, assim, eles gritam os dados. Né? Agora, por exemplo, teve uma decisão que eu acho mais grave ainda, que é basicamente o seguinte: a coligação do Lula obteve 170 trocas, né, na verdade, direitos de resposta, capturas de inserções de horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Então não é mais questão simplesmente da imprensa. Então significa que na reta final da campanha, o Lula vai ter 395 inserções contra 55 do Bolsonaro. Vamos lá, 395 contra 55 na reta final da campanha, numa eleição equilibrada. Então isso cria um desequilíbrio real na campanha. Não é? E é interessante que essa decisão do TSE é feita com base em análises que poderiam ser feitas para os dois lados, porque como o juízo é subjetivo, eu sempre posso achar que a campanha de um está mentindo, descontextualizando ou está agredindo. Por exemplo, o TSE decretou que não pode chamar o Lula de ladrão, então ele não é ladrão, ele não pode associar nada com roubo, lava-jato, enfim, não pode, porque todo passado, mensalão, lava-jato, petrolão, condenação, prisão, não pode ser dito. Se isso não pode ser dito, boa parte da estrutura da campanha, do argumento sobre a questão ética de uma das campanhas, fica prejudicado. Tá? E além do que, isso para mim coloca a campanha num outro patamar. Nós estamos numa outra campanha, inédito isso na história do Brasil. Nós temos uma justiça eleitoral monitorando a opinião, monitorando o que é verdade, o que não é verdade, o que é contexto, o que não é contexto, de maneira desequilibrada, pela própria natureza. Eu não estou nem dizendo que tem má fé, tá? Não estou dizendo que tem má fé, só estou dizendo a lógica dos processos, da atividade dos advogados, das coligações, o tipo de interpretação que acaba sendo dado lá na Justiça Eleitoral, vai levando a uma brutal desigualdade de armas na campanha. Né? Afora, para fechar aqui, a volta da censura prévia. Né? Quando você pega uma rádio, que no caso Jovem Pan, ou mesmo um grupo como o Brasil Paralelo, e diz que ele não pode falar de um certo assunto, isso você é a censura prévia. Uma coisa é a Justiça Eleitoral, depois que uma notícia, eventualmente fake news ou falsa, ser divulgada, ela suprime aquela notícia, é uma coisa. Agora, você proibir no futuro de que alguém se expresse, ou desmonetizar um canal de comunicação, bom, aí você está fazendo a censura prévia, você está previamente censurando. Né? Isso, na minha opinião, é inteiramente, na minha opinião não, objetivamente é inteiramente proibido pela Constituição brasileira, por todo o ordenamento jurídico brasileiro. Agora, Sheila, eles ontem cometeram a ousadia de censurar uma fala do ministro Marco Aurélio, que foi presidente do próprio TSE por 3 vezes, né? Censuraram um documentário de título Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, sobre a facada, que eles nem viram.
é um documentário inédito. Só a notícia de que seria lançado um documentário dessa natureza já motivou o TSE, por decisão lá do ministro Corregedor, que foi nomeado por Lula, aliás, o ministro Benedito Gonçalves, de censurar a exibição do documentário. Não é? Assim, eu tendo a, como o Schiller, a considerar que não há má fé nessa sequência de decisões, né? Mas é muito difícil sustentar com muita convicção essa posição, né? Porque, afinal de contas, o que a gente está assistindo é o TSE a serviço de uma candidatura. Não é? Esses números que o Schiller nos traz, os números, por exemplo, de inserção, né, de inversão de inserção, na reta final da campanha, o TSE dá um jeito de conceder uma avalanche de direitos de resposta somente, né, e com isso a disputa, colocar lá quase 400 inserções de um lado e 50 do outro. Isso é uma forma clara, né, de agir para desequilibrar a disputa, agir a serviço de uma candidatura, né? Isso é o preço que certamente o Bolsonaro paga hoje, né, em razão de todos aqueles conflitos que ele alimentou, ajudou a alimentar ao longo do seu governo com a justiça brasileira. Está aí, ó, a justiça mostrando dando o troco, né, mostrando como é que se faz para derrotar, ou pelo menos tentar derrotar, uma candidatura.